Muito bem, as crônicas do bispo. Tema: as duas igrejas, a igreja velha e a igreja nova. Sem dúvida nenhuma, essa releitura dos evangelhos do último mês para cá tem despertado no meu coração temas que, muito embora com base em textos já conhecidos de muito tempo, ainda não haviam sido abordados com palavras para que eu pudesse entregar para a igreja ou repartir com os oficiais, assim por diante, como eu tenho visto. Haja visto as mensagens das crônicas do porteiro, Jesus entre mundos, as outras porções que temos repartido nos grupos da igreja, como Jesus, as 12 casas que Jesus visitou, ou o caminho das águas de Jesus, e outros assuntos como uma visão simples do reino de Deus, e também aquele assunto sobre a nuvem luminosa, que é a Shekinah. Logo eu vou colocar aqui também no canal esse texto, essa crônica. Mas o que me chamou muita atenção, refletindo essa semana, conversando com os pastores, alguns oficiais na igreja, é sobre o texto de Marcos, do capítulo 5, também replicado depois em Lucas 8 e também em Mateus, no capítulo 9, onde nós vemos a cura da mulher do fluxo de sangue e, paralelamente, também a ressurreição da filha de Jairo, não é? Ou melhor, o pedido de Jairo, porque sua filha estava doente, por fim ela morre, quando Jesus é interpelado pela mulher do fluxo de sangue. Textualmente ou coloquialmente, há uma interpretação direta para essas duas passagens correlatas. Eu quero narrar e descrever aqui para você, porque eu creio que ilustra muito do que é a necessidade hoje do nosso compromisso, da nossa fé, da nossa ousadia, da nossa entrega diante do Senhor, da nossa busca por Jesus, não é? Jairo e a mulher do fluxo de sangue, gente, são dois exemplos grandiosos da importância ou da grandeza da necessidade de buscarmos ao Senhor. Um homem busca por sua filha, uma mulher busca por sua saúde. Então existem elementos muito especiais e palavras muito profundas que transformam o corpo, a alma e o espírito, liberadas nessas duas passagens correlatas, talvez não seja a melhor forma de explicar, não é? Mas complementares. Agora, o que me trouxe assim o desejo de fazer esse texto e gravar essa crônica, essa mensagem, é que eu percebi que muitos dos irmãos e dos presbíteros, outros que estavam ali, não haviam conseguido ainda fazer uma relação de um pano de fundo diferente com relação a esses dois milagres de Jesus. Esse momento da história, aquele momento onde Jesus atravessou o mar da Galileia, foi para Gadara, e lá os Gerazenos, ou os Gadarenos, aquele Gadareno foi curado e eles acabaram repelindo Jesus, e Jesus volta, enfim, aquele texto dos porcos com a legião e tudo. Jesus atravessa novamente o mar da Galileia e volta para Cafarnaum. Esse é o momento da história aí na Galileia, logo após o início do ministério de Jesus, quando os apóstolos são liberados e tudo, para você se situar na história, dentro dessa caminhada e dessa trajetória de Jesus. E aí começam a acontecer esses elementos. Mas existe uma outra mensagem que permeia os dois milagres, que são muito pertinentes para o momento que estamos vivendo como igreja, onde existem influências de toda sorte, onde existem notícias de toda forma, onde existem escândalos acontecendo uma hora aqui, outra hora ali, onde nós estamos atravessando um ano de política, onde nós vemos pessoas abrindo igreja, pessoas mudando de ministério, outros abandonando visões, outros recebendo novas direções, enfim, não é? E esse é um momento importante para olhar essa mensagem com outros olhos, além, diria eu, do que os milagres, que são grandiosos, como elementos especiais, como eu já disse.
mas há uma revelação também nesse âmbito trazida por Jesus, que creio que vem de encontro a esse momento que estamos vivendo como igreja, e que vale a pena realmente essa apreciação. Digamos então que seria um segundo passo, ou um segundo degrau, no âmbito dos milagres, passando também para o âmbito da revelação, ou vamos dizer, de um entendimento que abarca uma compreensão talvez um pouco mais ampla da Escritura. Então, muito bem, se você já veio até aqui nessa introdução de 5 minutos, aperte os cintos, o bispo não sumiu. Aperte os cintos, o piloto sumiu, né? Não foi arrebatado. O bispo está aqui. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21, não é? É o momento, como eu disse já, que Jesus volta do barco, as multidões vêm apertando Jesus, a cidade de Jairo, historicamente é Cafarnaum, na cidade de Pedro, né, da sogra de Pedro, enfim, o quartel-general de Jesus, grandes outros feitos se passaram ali. Repentinamente, aquela multidão e o próprio Senhor é interpelado pelo chefe da sinagoga. Imagine, Marcos diz que ele é o principal da sinagoga, né? Mas os outros textos dizem que ele era o chefe da sinagoga. Então, um fariseu, um ancião, defensor ferrenho da lei, não é? Vem até Jesus. O primeiro detalhe aqui de Marcos 5:21 é esse, né? Um homem dessa importância da lei, que também, veja a importância do testemunho, foi alcançado pelos grandes feitos e testemunhos de Jesus, e na hora da necessidade, buscando não por ele, mas por sua filha, aí não importa se Jesus é fariseu, saduceu, se ele acredita na ressurreição dos mortos ou não, se acredita em anjos ou não, as diferenças que haviam, não é, no culto da lei de Moisés entre os fariseus e os saduceus, não importa. Importa que esse rabino, estão noticiando de grandes feitos. E os religiosos da época, eles acreditavam em milagres. Olha, havia exorcismo entre os rabinos, não é, para com o povo. Isso é muito claro em Mateus, no capítulo 12. Então a primeira coisa é essa: o testemunho chega ao coração de um homem, e ele passa por cima, preste atenção, ele passa por cima dos seus dogmas, dos seus preconceitos, ele abandona valores, porque ele foi alcançado no momento de desespero, no momento de grande necessidade. Ele, um homem temente que confiava em Deus, passa por cima de seus preceitos humanos, não é? E vai realmente até Jesus. E de fato Jesus era o Messias. Então essa primeira situação é importante. Daí em diante, né, nós vamos ver ele suplicando para que Jesus fosse com ele, porque a menina estava agonizando até a morte. Ele dizia, né, impõe as mãos, ela então viverá e será salva e tudo, né? E Jesus anui, Jesus concorda. Olha que coisa, de alguma maneira Jesus, ele se compadeceu, ele fez a leitura, não é, do pedido sincero, verdadeiro, e de desprendimento também daquele homem, na posição que ele tinha, né? E Jesus concorda de ir com ele. Nesse caminho é onde a multidão cerca Jesus, e em sua casa uma outra mulher, já com uma certa idade, ela também teve contato, mais uma vez a importância dos testemunhos, da história de Jesus, dos milagres, das curas. Deve ser o Messias, porque ele faz o que somente o Messias poderia fazer. Aquela informação chega até aquela mulher. E ela, curiosamente, padecia daquela hemorragia, daquele flagelo, por 12 anos. Guarde essa informação, 12 anos, não é? Ela já havia padecido muito nas mãos de vários médicos, havia gastado tudo o que possuía, nada se aproveitou, pelo contrário, ela ia de mal a pior, é o que diz o versículo 26. Em outras palavras, a mulher vinha sangrando 12 anos, jorrando fora a sua vida, né? Naquele âmbito, imagine família, imagine, a Bíblia não conta a história dela, se casada ou não, mas a vida dela, né, o seu futuro claramente comprometido durante todo aquele período. Diante dos testemunhos de Jesus que chegaram até ela, a palavra de afirmação
vamos dizer, a palavra de fé que ela declara é o versículo 28. Se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Um homem que busca por sua filha que está à beira da morte, uma mulher que diz o seguinte: se eu apenas tocá-lo, serei curada. Encoraja em seu coração essa palavra e sai. E ela vem por entre a multidão, não é? E toca a orla das vestes de Jesus. Olha que coisa. E diz a palavra que logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Entrou nela o poder de Jesus, da unção do Espírito de Deus em Jesus, entrou no corpo dela, na vida dela, quando ela toca nas vestes de Jesus, e ela sente o seu corpo mudar, sabe? Se algum incômodo ou dor, ou algum fluxo, alguma coisa ela sentiu na hora, ela estremeceu. Impressionante isso, não é? Essa fé que move o coração de uma mulher no sentido do Filho de Deus e a disposição dela, né? Já vimos mensagens em outros momentos que estudiosos dizem que somente a filha ou a mulher que podia tocar, né, na orla das vestes de um rabino. Existem outras interpretações, mas enfim, Jesus a chama de filha daí. O curioso é que, veja só, muitos apertavam Jesus, mas o toque daquela mulher foi diferente. Interessante, não é? Interessante, muita gente às vezes buscando Jesus, mas tem gente que é alcançada por ele, ou guiada pelo Espírito de Deus até ele, ou que por conta de um ou de outro fator, o toca com tanta fome e sede, reverência e necessidade mesmo, por ver que estão sendo ceifados os seus dias e ainda não chegou a hora, que dele sai poder. Impressionante, né? Versículo 30, Jesus disse, reconhecendo imediatamente Jesus que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Veja, Jesus como homem, Deus onipotente, onipresente, onisciente, tudo pode, tudo sabe, tudo vê, mas Jesus ali olhou e falou: puxa, não sabia quem era. Gente, isso é muito profundo. Assim como o testemunho de Jesus, de todos os milagres, leva um homem da sinagoga e uma mulher até ele, não é? Independentemente de Jesus estar dando atenção para aquela mulher ou não, poder sai dele. O segredo e o milagre da fé da mulher do fluxo de sangue é indizível. Uma fé que move montanhas. Uma fé que realmente, sabe, se tivermos fé como o tamanho de um grão de mostarda, você sabe, eu já falei em outros momentos aqui nas crônicas, né, o grão de mostarda não é porque é uma fé pequena, é uma fé grande, mas porque o grão de mostarda, ele é a semente que ela é considerada, sabe como? Pelos estudiosos da botânica, como uma semente indestrutível. Calor, fogo, água, salgada, doce, nada destrói praticamente uma semente de mostarda. E é tão pequena como é, né? Então era uma fé inabalável, era uma fé indestrutível, sabe? E que se moveu independentemente da atenção ali de Jesus no âmbito físico, porque Jesus não sabia quem é que estava fazendo aquilo. Obviamente, numa dimensão espiritual hoje, nós sabemos, o nome do Senhor é Deus conosco, é Emanuel, Ele está presente, não é? Mas isso é um aspecto grandioso de fé, assim como o primeiro de testemunho, também de fé, né? Os discípulos olharam e falaram: Senhor, a multidão toda está te apertando, como é que você está querendo saber quem é que te tocou? E Jesus olhava ao redor querendo saber quem tocou, e a mulher, sabendo o que tinha acontecido com ela, ela vem e ela se apresenta a Jesus, sabia ela o que tinha acontecido, e se prostra diante dele e declara toda a verdade. Ela conta a história: Senhor, eu sou essa mulher, 12 anos, fluxo de sangue, futuro, sabe? E assim por diante. Você imagine um homem que desposava uma mulher entre os judeus, não é? Eles dormem separados durante o ciclo menstrual. Isso é tão notório que se você for a Israel, se você for a um hotel de Israel, as camas de casal, elas são duas camas de solteiro juntas. Porque se hospedarem-se ali judeus,
quando do período, do ciclo daquela mulher judia, eles separam as camas, eles afastam as camas. Imagine essa mulher com esse fluxo de sangue, era como se ela fosse, segundo a lei, impura, porque ela não podia ser tocada. É algo realmente muito sério. Ela declara toda a verdade, não é? E vem a declaração de Jesus, com princípio e base de fé, de salvação, e seja essa palavra também liberada sobre a nossa vida, né? Lembrando que eu estou aqui, esses minutos todos, narrando a história, e não cheguei ainda no ponto do outro âmbito da revelação, amém? Vamos lá. Então Jesus disse, filha, veja, Jesus a chamou de filha, não é? Se de fato é verdade que a filha e a mulher que podia tocar na orla de suas vestes, ela achou o seu verdadeiro pai. A tua fé te salvou. Se salvou, então, realmente, porque havia um caminho de morte, de destruição. Ou se havia um caminho de pecado, porque o salário do pecado é a morte, não é? Ela encontrou ambos, perdão e salvação. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Veja, a palavra de Jesus foi liberada, no entanto, o milagre já havia acontecido. Então, somente por aquele toque de fé. Impressionante isso, guarda no teu coração esses valores assim profundos, tão importantes, não é? Da leitura e da descrição textual desse milagre, né? E que essa unção esteja sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, e que tenhamos esse coração, esse sentimento, na hora de dores, de angústias, ou mesmo de enfermidades, ou de calamidades, ou necessidades, de sermos achados aptos, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus com essa fé, para tocarmos também no Senhor Jesus, para a honra e glória do seu nome, amém? Bem, segue a multidão e segue o caminho com Jairo, não é? Quando Jesus ainda ouvia ou conversavam ali com a mulher, já chega alguém falando para o chefe da sinagoga, olha, não precisa mais incomodar o mestre, porque a sua filha expirou, ela partiu, né? Trazendo uma má notícia terrível. Veja, na hora de um milagre, uma má notícia, na hora de uma grande virtude, uma grande problemática, na hora de que Jesus conserta a vida de um, encerra-se o ciclo para outro. Difícil entender determinadas coisas no âmbito espiritual, sabe? Mas tem coisas que Deus permite que são totalmente questionáveis na nossa mente do ponto de vista humano, não é? Como eu ministrei esses dias falando, vou dar um desconto de 90% da mulher de Jó, que falou para ele, amaldiçoa Deus e morre. A gente não sabe qual a grandeza, a profundidade da dor, do machucado, Deus sabe, né? E no momento da cura vem a notícia do momento da morte, imagine. Mas Jesus não deu, preste atenção, versículo 36, Marcos 5, não deu atenção àquelas palavras, não deu atenção. A resposta de Jesus foi a seguinte, não temas, crê somente. Veja, no caso, até então, a palavra de Jesus havia sido liberada para a mulher, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre do teu mal. A única frase de Jesus. Agora a segunda palavra de Jesus, não temas, crê somente. Eu ou você, em nome de Jesus, precisamos de compreender essa virtude grandiosa do Senhor, quem Ele é. Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido das nações. Ele foi assunto aos céus depois de ter morrido a morte de maldição na cruz, derramado o seu sangue em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê, não morrerá eternamente. Meu Deus. Então guarda essa palavra no teu coração, não temas, crê somente. O que o Senhor falou, o que Ele mostrou, o que Ele profetizou, o que Ele te visitou em autoridade, poder e grande glória, que tem entrado no teu coração, revestido o teu espírito, e o Senhor testifica e confirma em sua palavra, em nome de Jesus, para a salvação, para a cura, para o livramento, para a ressurreição, para a nova aliança, em nome de Jesus. Não temas, crê somente. E então seguiram aquelas pessoas todas,
muita gente. Jesus ali já separou as pessoas, sobrou só 5, Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. Eles entraram ali na casa de Jairo, o chefe da sinagoga. Havia um alvoroço do lado de fora, do lado de dentro, gente pranteando, chorando. Era aquela cena, uma criança, claro, terrível aquele ambiente, uma pessoa muito nova, E Jesus então pergunta por que eles estavam chorando e por que tanto alvoroço, e diz assim: a criança não está morta, mas ela apenas está dormindo. As pessoas então que choravam começaram a rir dele. Era um momento claro, dizendo assim: esse realmente não é o Messias, não pode ser. É isso que no fundo se passava ali nas mentes e corações. Mas diz a palavra do Senhor, e isso de uma maneira muito clara, a importância das pessoas que estão presentes ali em um ambiente de fé, em um ambiente realmente de quebrantamento, juntos daquela cena. Então todos tiveram que sair, e ficou ali Jesus e Jairo e assim por diante, como eu já falei. Jesus toma a mão daquela menina, tomando-a pela mão, veja que coisa, ele toca aquele corpo daquela menina, e diz: Talita cumi, que quer dizer menina. Não sei se essa é a pronúncia correta, Talita cumi, talvez, ou Talita cumi, enfim. Menina, eu te mando, levanta-te. Meu Deus, que autoridade, que grandeza. Escute, há uma fé no coração de uma pessoa que se dispõe a ir até Jesus contra tudo e todos, a multidão, o fluxo de sangue, a vergonha, e há um sentimento de Deus em Jesus também, que não há nenhum tipo de barreira, de impossível, de enfermidade, de distância, de preconceito do julgamento da casa dos fariseus, ou de risos, de incredulidade do povo que poderia julgá-lo como se ele não fosse o Messias. Não, inquestionavelmente, Jesus, ele, sem nenhuma dúvida, sem nenhum pesar, ele toma a menina pelas mãos e ordena que ela se levante. E ela então se levanta e coloca a andar para lá e para cá. Agora, escute, a menina tinha quantos anos? 12 anos. 12 aninhos. Marcos 5:42. Pois tinha 12 anos. Todos ficaram admirados. A admiração tomou conta de todos. Esses 2 milagres possam fazer sentido na tua vida. Ele é a ressurreição e a vida. O Senhor pode tocar as áreas mortas, as áreas que estão paradas, sejam casamentos, sejam vidas profissionais, acadêmicas ou sentimentais, e anunciar as boas novas da ressurreição e do milagre. E que esses 2 milagres sejam realmente especiais. Nessa breve leitura e explicação dessa palavra, para ilustrar de maneira especial no teu espírito a fé, a concordância com Jesus, a necessidade de crermos nos testemunhos e de buscarmos a Deus para que o seu nome seja glorificado. Amém? Entretanto, como eu havia dito, há uma outra leitura muito especial dessa palavra. E aí é onde se separam as crianças dos meninos. E aí onde você é desafiado a ser maduro na fé, para não se desviar, para não cair no conto do vigário, para não seguir as más notícias e para não ficar empedernido em escândalos e para não ser roubado por ventos de doutrinas, ou, muito pior ainda, para que você levianamente acabe vivendo uma rebeldia velada, sabe, contra homens de Deus, obras genuinamente estabelecidas por Deus. Ouça com atenção essa mensagem a partir daqui. Essa eu vou chamar de segunda parte, porque assim como é substancial para mim, creio que também pode ser para você, possa fazer grande diferença no seu caminho. Se você já sabe, que bom, vai relembrar. Se você não sabe ainda dessa visão nessa palavra, que ela seja de maneira profunda e ilustrativa no teu espírito, em nome de Jesus. E essa segunda parte, portanto, consiste em nós olharmos para as 2 mulheres, ou seja, para a mulher do fluxo de sangue e para a mulher, que é a menina filha de Jairo, de 12 anos. Veja, uma mulher com 12 anos de flagelo e uma menina que tem 12 anos.
E essa é uma porção muito importante nessa palavra, porque não há coincidência no reino de Deus. Não foi por coincidência que tudo isso aconteceu. Uma condução do Espírito de Deus de um lado, não é? No sentimento, no coração, no desejo daquela mulher, para chegar até Jesus daquela maneira tão assertiva, tão apropriada, e o atendimento de Jesus ao maioral da sinagoga se dirigindo à sua casa. Não é coincidência. Havia uma providência realmente divina. Portanto, a bênção dos milagres, das curas, dos conselhos, do testemunho da fé, da palavra, da presença de Jesus, da obediência, da humildade, não é? Como no caso de Jairo, ou da abnegação, no caso da mulher, do fluxo de sangue. Mas uma outra, que são elementos tão importantes, mas uma outra porção importante de observar é o seguinte: quando nós vemos na palavra de Deus a mulher, ou o símbolo da mulher, em grande medida nós estamos vendo a igreja. A mulher, de uma maneira muito significativa, ela é uma representatividade da igreja, da casa de Deus, da obra de Deus. Veja a sabedoria do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, no capítulo 5, a partir do versículo 22, eu não vou falar todo o texto na explicação no âmbito do casamento, dos relacionamentos, da restauração das alianças, da importância, não é, da esposa, do esposo, da palavra, assim por diante. Mas veja como o apóstolo Paulo trata essa relação doméstica entre o casal em um âmbito realmente de Cristo e a igreja. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Veja, o marido é o cabeça da mulher e Cristo é o cabeça da igreja. Então, o marido está para Cristo como a igreja, ou como a mulher está para a igreja, percebe? Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher esteja submissa ao marido. A igreja depende de Jesus, a igreja está sujeita a Cristo. Ele é o cabeça do corpo. Então, a mulher esteja sujeita, submissa ao marido. Ao marido cabe amar a sua mulher, porque Jesus se entregou por ela. Então, se Jesus sofreu por sua mulher, o marido tem realmente que se virar nos 30 por sua esposa, não é? E o Senhor Jesus apresentou a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, dessa mesma maneira, estou descrevendo apenas Efésios 5, a partir do versículo 22, não é? O marido, ele deve amar a sua mulher, porque todo mundo cuida do próprio corpo. Então, Jesus, o cabeça, cuida do corpo, que é a igreja. O marido cuida da esposa, a exemplo do corpo, que é a própria igreja, não é? E não vai desmerecê-la ou desprezá-la, e assim por diante, né? Porque ninguém jamais odiou, veja que coisa interessante, o seu próprio corpo. Antes ele cuida dele e ele o alimenta, assim como Jesus faz com a igreja. Então, muito interessante mesmo a relação entre o marido e a esposa, entre Jesus e a igreja, o noivo e a noiva, não é? Então, ele daí remete ao Gênesis, não é? Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher. Veja, os dois tornarão uma só carne. Cristo e a igreja, ele aponta aqui em outras palavras, em uma unidade, em um nível de unidade muito grande. É a palavra de João 17, se você se lembrar. Pai, que eles sejam um como eu e tu somos um. Agora, o importante é que o apóstolo Paulo chama no versículo 32 de mistério essa relação. Veja, grande é este mistério. Então o que ele está mostrando é que há uma revelação de um mistério que estava oculto entre Cristo, o Messias, e sua igreja levantada como noiva, entre o marido e sua esposa. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Ele está citando a relação do esposo e da esposa, do noivo e da noiva, mas ele está dizendo, o mistério é você olhar para essa dupla ou para essa composição
O mistério revelado é esse, é como Cristo e a igreja. Mostrando aos Efésios que diante de todo o dilema, não é? Falando sobre a carta especificamente, que eles, e desavença ou disenção que eles pudessem ter ou ainda pudesse perdurar, mesmo diante de toda a virtude do Senhor que eles já haviam vivido, porque de fato Éfeso era uma igreja com grande ortodoxia e profundidade na palavra, não é? Ainda assim, eles estavam sendo ministrados nessa revelação desse mistério. Agora veja o versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Perceba, então, que a relação entre Jesus, o cabeça, com o esposo, é essa relação entre o marido e a esposa, que está no papel da noiva, ou no mistério agora revelado da igreja. Muito bem, voltando então no Evangelho de Marcos, a partir do capítulo 5, duas mulheres, uma menina ainda, jovenzinha, 12 anos, que morreu. E eis que o gato entra em cena, não podia faltar, né? E a outra mulher, a mulher do fluxo de sangue, a mulher que padecia com aquele sangramento 12 anos. Então, gente, na realidade, se a mulher é a igreja, nós estamos diante de uma igreja doente, uma igreja velha. Não vou usar o termo velha, mas vamos usar o termo madura. Uma igreja madura, não é? Enferma, que vem sangrando pelo caminho, que vem derramando sangue, que vem derramando vida, e que vem derramando a virtude e a possibilidade de fertilidade, porque, obviamente, aquele sangramento a impedia, não é? De gerar, coibia a sua procriação ou a perpetuação de sua genealogia, ou de que ela vivesse essa realização no âmbito de seu casamento, ou de dar filhos ao seu esposo, se fosse o caso, ou de, viver a honra e o desejo de uma mulher, que a mulher tem esse desejo inato de ser mãe, a despeito da enfermidade, se não fosse o caso de desejar ou de ter filhos, enfim, ou se já os tivesse, mas da enfermidade mesmo, de estar perdendo vida e de não poder usufruir e gozar dos seus dias em grande liberdade, de viver a vida e vida em abundância, ou de ser um testemunho e um exemplo especial e grandioso diante do templo em Jerusalém, da lei do Deus que é o Jeová Rafá. Imagina que no meio de Israel é o Deus que cura, é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Então não havia um testemunho além da dor, além da vergonha, como eu já disse antes, não é? Por conta do sangramento, assim por diante. E por outro lado, a menina de 12 anos, vamos dizer, explodindo a sua vida, todas as promessas, a maioridade da criança para os judeus se dava aos 12 anos, não é? Estava virando menina, estava virando mocinha, estava virando mulher, percebe? Mas morre. Então uma igreja doente, uma igreja, não vou dizer velha, uma igreja madura, que padecia, que estava doente, estava lá, existia tudo, mas estava doente, enferma. E uma igreja nova, explodindo vida, jorrando vida, alegria da família, da mãe, estudando, brincando, peralta, alegre, feliz, tudo mais. Poxa, filha do chefe da sinagoga, criada com valores, com princípios, entende? Mas que morre. Isso é muito significativo. Muito significativo. Porque as gerações vêm e vão. As fases da obra, dos ministérios, das famílias e também dos casamentos vão e vêm, passam, mudam. E olhando por esse prisma, uma igreja enferma e uma igreja que morre, cabe bem essa analogia. Será que nós não estamos, ou de fato nós estamos diante de um cenário como esse, uma igreja madura que está doente? Nos dias de hoje, diante dos nossos olhos, diante de cada estado, cidade, estado e desse país, ou por que não da América Latina e por aí vai. E será que nós não estamos diante, ou estamos diante de uma igreja nova,
sabe? Reluzente, cheia de vida, de alegria, de força, de testemunho, de evangelismo, de virtude, de derramamento do Espírito de Deus, de testemunhos novos, de seiva bruta derramada, com gente cheia de dons, de talentos, orando em línguas, sabe? Uma fé transbordante, com valores e princípios, sendo sedimentada na palavra, separada em classes, em células, em grupos, em ministérios, mas ela repentinamente morre. Anuncia daí a pouco, olha, tá doente, daí anuncia daí a pouco, morreu. Então é muito significativo e muito interessante. O jovem morre rápido e o maduro morre aos poucos, ou não tem mais a sua grandeza de utilidade, porque de alguma maneira ele está ferido, machucado, magoado, enfim. Olhando para a nossa realidade, nós temos o nosso O2, nós temos o nosso TIM, nós temos a nossa dança, nós temos a dote, volta logo, o batismo, direto ou indiretamente, todas as nossas igrejas têm pessoas novas chegando, assim por diante. E a gente tem que tomar muito cuidado com o que nós estamos vendo e o que está acontecendo hoje. Mas nós temos uma igreja madura também, uma igreja já sedimentada, uma igreja já de 10, 20 anos, talvez mais, na igreja, na visão, na palavra, anelados todos, percebe? Será que isso não é uma grande verdade? Que nós estamos diante de uma igreja enferma, machucada, e de uma igreja nova que está morrendo? Eu quero te dizer uma coisa e trazer essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não foi por acaso que o Senhor Jesus atendeu ao pedido de Jairo. E não foi ao acaso que aquela mulher, ela se dispôs a ir ao encontro do Mestre. Em outras palavras, a igreja velha ou a igreja enferma, ela precisa de autoridade, intrepidez e ousadia e se desprender de qualquer dogma ou de qualquer condição financeira, monetária, ou de acreditar nos homens e nas estratégias dos homens e dos médicos, porque você viu que a mulher do fluxo de sangue já tinha despendido tudo. E ela tem que buscar Jesus. Mas ela precisa se curvar, se abaixar, por entre as muitas gentes que o tocam, mas que são apenas coadjuvantes da fé, estão saindo Estão saindo apenas na foto ou na selfie da publicação por conta da necessidade do ritual e de estar perto de Cristo. Mas tem uma mulher que, quando ela reconhece que ela realmente não tem mais saída, um líder, que ele olha e fala, não tenho mais saída. É só o Senhor, só o sangue de Jesus. E ele vem e o toca, mesmo que aparentemente ele não esteja nem mais dando atenção, Meu Deus, isso é muito perigoso. Será que não tem alguma obra que de repente olha Jesus falando que não está dando nem mais atenção? Tipo assim, desistir desses caras. Tem uma figurinha, tá amarrado. Tem uma figurinha que eu gosto muito, que os meninos colocam aí no grupo do futebol, que você já viu? Vou pedir para alguém colocar depois. Uma figurinha que Jesus está pregado na cruz, e aí ele desce da cruz e ele fala, cansei, chega, não dá mais. Não dá mais. Meu Deus, é muito sério. Eu estou brincando, mas é muito séria essa reflexão. Mas quando ela se curva, ela se humilha, ela vem porque é a única saída. A única saída é o quebrantamento, né? O Senhor não quer sacrifícios e nem holocaustos. O que o Senhor quer é o coração compungido e contrito. Esse ele não desprezará. Mas ele joga duro com o coração soberbo, orgulhoso e arrogante. Joga. Mas se a igreja sai de sua casa, de suas
poças de sangue dos seus dispêndios e posições e condições humanas e toca como filho, como filha. Dele sai poder, porque a unção não sai de nós. E ele é fiel para cumprir, porque ele alimenta a noiva. Então, nesse caso, não haveria carência de recurso, de provisão, de suprimento, de médico, do que fosse. Sabe? Porque ele é tudo em todos. Nele somos, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, e nele existimos. Em nome de Jesus. Agora, curiosamente, a igreja nova, a menininha, ela estava brincando, crescendo na fé. Jesus, ele foi até ela. Ele foi até ela. Entende? Ela não tinha todas as faculdades de entendimento do mergulho da fé ou da provação dos caminhos desafiadores mediante conquistas, realizações, onde principados e potestades e obras demoníacas impressionantes têm ação, né? Mas Jesus foi até ela. Uma precisa ir até Jesus. A outra precisa que alguém interceda para que Jesus venha até ela. Mas em ambos os casos, o milagre acontece. Para recém-chegados da fé ou recém-levantados no ministério, como aqueles que de muita data, de longa data já o servem, talvez estejam cansados, desgastados, já deram o sangue. E se você, talvez, arriscando queimar a língua como eu, já deu sangue, saiba que Ele, Senhor, tem provisão de autoridade e poder para estancar o sangramento e para renovar boa consciência e um sangue de realeza sobre a sua vida. E Ele também é a ressurreição e a vida para fazer com que a nova geração seja confirmada em autoridade e poder e seja levantada por cabeça e não viva com cauda e não sucumba ao espírito da morte, seja pela enfermidade ou o que possa ter acontecido com a filha do chefe da sinagoga. Eu concluo com isso. Uma precisa de buscar Jesus com o sentimento correto. A outra precisa ser visitada por Jesus, longe dos holofotes. 5 pessoas na sala só bastam. Talvez o símbolo dos 5 ministérios, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Pensa nisso. Fica com Deus. Obrigado, Jesus.